Por que o dia D aconteceu nas praias da Normandia? Esta é uma pergunta que todos os estrategistas fazem, pois era o caminho mais distante entre a Inglaterra e o continente europeu através do Canal da Mancha. Hoje você vai saber por que a Normandia foi a escolhida, e é uma história incrível de espionagem. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é por uma história audaciosa de uma figura sem igual na Segunda Guerra Mundial. Trata-se do polonês Kazimierz Leszki, e com certeza você nunca ouviu falar dele, mas ele desempenhou um papel audacioso durante a Segunda Guerra Mundial e decisivo. Danke. Danke. Mas antes de vocês saberem um pouco mais da história de Kazimierz Leszki, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal Viagem na História se não está inscrito. E compartilhe com seus amigos. Vamos levar o Viagem cada vez mais longe. O nosso personagem de hoje, o Kazimierz, ele era uma pessoa extremamente inteligente, superdotado, não só de inteligência como de audácia. As suas missões durante a Segunda Guerra Mundial provou que ele era o homem certo, no tempo certo e no lugar mais complicado do mundo, o coração da Europa. A maioria das ações bem-sucedidas em uma guerra são sempre precedidas por muitos dias, semanas e meses de preparativos. Acontecem operações nas quais toda uma equipe trabalha durante vários e vários meses, estudando e pesquisando todas as variantes que esta ação pode desencadear. O ato em si, a ação em si, dura apenas algumas horas, mas o planejamento é extenso. Este planejamento envolve algumas variantes e ações individuais, e os sucessos, muitas vezes inesperados, resultantes destas ações ou improvisações dos agentes, chega por puro acaso ou muito talento. Um grande exemplo disso é a história da obtenção dos planos de construção da Muralha do Atlântico em 1943 por um oficial de inteligência do exército polonês, o tenente Kazimierz Leszki. Quando a Segunda Guerra começou, Kazimierz, logicamente, se apresentou de pronto, principalmente porque ele era um polonês, ou seja, a Polônia foi o centro de tudo. A sua atuação na Segunda Guerra Mundial deixou uma marca na história da Polônia. Leszki, nascido em 21 de junho de 1912, foi um dos mais versáteis oficiais de inteligência do exército polonês. Ele se formou na Faculdade de Engenharia Mecânica de Varsóvia e durante vários anos antes da guerra trabalhou em estaleiros holandeses, onde projetou submarinos para a marinha polonesa. Os seus contatos no estrangeiro foram facilitados pelo seu excelente conhecimento de línguas. Ele dominava perfeitamente a língua alemã, falava muito bem o francês e o inglês, e graças à sua estada de vários anos na Holanda, também era muito bom em holandês. Além disso, Leszki tinha uma memória e uma mente analítica excepcionais, ou seja, era um agente secreto em potencial. Com o início da Segunda Guerra Mundial, ele se juntou à resistência polonesa e realizou pelo menos 25 viagens através da Europa ocupada, frequentemente utilizando uniformes alemães para se infiltrar em instalações inimigas e obter as informações cruciais. Essas missões foram cruciais para o esforço de guerra da Polônia e da resistência através da Europa. E Leszki desempenhou algumas das missões mais ousadas da guerra. Essas missões envolviam a entrega de mapas, de relatórios e planos estratégicos entre células de resistência por toda a Europa e a ligação com o comando aliado. Ele coletava dados críticos sobre a infraestrutura alemã, movimentação de tropas e planos militares. Durante essas viagens, ele também ajudou a evacuar pessoas perseguidas pelos nazistas. Os riscos que Leszki enfrentava eram extremos. Se ele fosse descoberto, seria executado imediatamente e precisava manter o disfarce o tempo todo, mesmo sob pressão em interrogatórios ou encontros inesperados com oficiais de verdade. Mas o seu papel mais difícil foi quando se tornou o general Julius von Haumann. Danke. Danke.
Vielen, vielen Dank. Imaginem só, você vestir um uniforme, e não um uniforme qualquer, o uniforme de um general alemão, e ir para o coração da Alemanha nazista, super controlada, vigiada, e todo mundo desconfiado de todos. E dentro desse drama todo, você ainda interpretar um general ludibriando as mais altas patentes, como as que estavam em Paris nessa missão para descobrir os segredos da muralha do Atlântico. Sem sombra de dúvidas, Casimir foi muito audacioso. Este personagem fictício nasceu do envolvimento de Leski com a organização polonesa secreta chamada de Mosqueteiros, onde era responsável pelas atividades de inteligência econômica e contra-espionagem. Nesta organização, ele comandou o departamento de comunicações, responsável pelo reconhecimento das rotas de comunicação na Polônia ocupada e dentro de todo o Terceiro Reich. Esta estrutura estava envolvida numa das formas extremamente arriscadas do trabalho de inteligência, nomeadamente a organização de rotas de transferências de emissários enviados do Estado-Maior em Londres para a Europa ocupada. Uma importante rede de comunicação que envolvia a tomada de decisões importantíssimas. A princípio, toda essa comunicação, essa rede de contatos era feita através da rota dos Balcãs, que exigia muito tempo. Foi então tomada a decisão de fazer uma rota mais curta dentro do próprio Terceiro Reich, passando pela França e Espanha, chegando até as Ilhas Britânicas. Após as primeiras viagens entre Bruxelas e Paris, Leski chegou à conclusão de que os oficiais de mais alta patente do exército alemão tinham menos complicações ao viajar pela Europa. Foi aí que ele decidiu tornar-se um general da Wehrmacht. Nascia então o general Julius von Haumann, com um título funcional longo e bonito, um general do sul do fronte leste, ou seja, um general da frente russa baseado na Ucrânia. Ele desempenhou essa função durante suas viagens à Europa Ocidental, dentro do Terceiro Reich, até a primavera de 1943. Como general, ele tinha que cuidar muito da aparência. O seu uniforme tinha que ser perfeitamente costurado, equipado com insígnias e condecorações. Na construção desse personagem entram então em atividades os poloneses que prestavam serviço aos alemães numa Varsóvia ocupada, como por exemplo um alfaiate. O uniforme do general von Haumann foi preparado por um alfaiate de Varsóvia que costurava diariamente uniformes oficiais reais da Wehrmacht. Além do uniforme, Leski também precisava de documentos perfeitos, e o conjunto de documentos e passes exigidos durante as fiscalizações por toda a Europa ocupada pelo Terceiro Reich foram feitos no Departamento de Legalização e Tecnologia do Quartel-General do Exército Polonês, chefiado pelo famoso tenente silencioso invisível Stanisław Jankowski, o Agaton, um outro personagem que falaremos em breve. E para obter amostras dos documentos e até dos uniformes apropriados, Leski e todo o plano foi ajudado até pelos batedores de carteira de Varsóvia, que cooperaram com a inteligência polonesa, e também por oficiais alemães um pouco desatentos nas estações ferroviárias de Varsóvia. Assim preparado, Leski passou então a viajar por muitos meses pela Europa, supervisionando a criação desta rede de espionagem e transmissão de informações. Em suas ações, ele combinava perfeccionismo com bravata. Ao chegar à capital francesa, sempre fazia check-in na sede alemã da cidade. Depois se hospedava nos melhores hotéis de Paris. Foi quando então que Casimir Leski tomou a decisão de ser ainda mais ousado. Visitou então em Paris o quartel-general do Marechal Gerd von Rundstedt. Ali, como suposto especialista na construção de fortificações na frente oriental, pois ele vinha supostamente da Ucrânia, estabeleceu contatos com engenheiros alemães empregados no Estado-Maior do Marechal Rundstedt. Vários meses de cooperação começaram a tomar uma direção bastante inesperada e muito fortuita. O alcance das descobertas de Casimir só pode ser medido por quem estava planejando o dia D. As informações que ele enviou sobre as fraquezas
certamente foram decisivas na escolha da Normandia e de Omaha Beach, Utah Beach e as outras praias para serem o alvo da principal invasão ou do principal desembarque que os aliados fizeram na Segunda Guerra Mundial. Os alemães, apreciando o nível de conhecimento do general, lembrem-se que Lesch era na sua formação um engenheiro mecânico, pediram-lhe ajuda na construção da Muralha do Atlântico, um sistema de fortificações localizado na costa da França, de onde viria futuramente o desembarque na Operação Overlord. Para fazer essa colaboração, entre aspas, o suposto general recebeu parte da documentação ultra-secreta do projeto da Muralha do Atlântico para sua verificação e sugestões. E as suas intervenções foram tão apreciadas que, ao final da sua colaboração, ele recebeu do exército alemão 500 marcos alemães, o que era um bom dinheiro na época, como prêmio pela sua colaboração. O acesso aos planos da Muralha do Atlântico, em especial nas costas da França, levou o planejamento dos aliados a escolherem a Normandia como o local mais fracamente defendido e menos preparado naquele momento para uma operação de desembarque. Ou seja, apesar de ser o ponto mais distante das costas inglesas, era o ponto mais fraco nas costas da França para o desembarque aliado. A informação de Lesch, devidamente analisada, foi levada em conta na escolha da Normandia, e muito do sucesso do desembarque e do avanço subsequente pode ser colocado na conta de Casimir Lesch. Como muitos heróis poloneses, Kazimierz, ao final da Segunda Guerra, também foi perseguido pelo regime soviético que se instalou na Polônia. Assim como o general Anders e tantos outros que a gente já falou aqui, tem um vídeo muito legal no canal sobre a resistência e a luta da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar o card aqui para você clicar e ir direto nesse programa se quiser saber mais sobre as forças polonesas. Mas o Kazimierz também foi defenestrado pelo regime soviético, conseguindo a sua reabilitação muito tempo depois. Depois de deixar a capital francesa, o general von Haumann, obviamente, teve que desaparecer. Os planos obtidos por Lesch no papel de Haumann foram enviados ao quartel-general da Polônia e encaminhados ao comandante em chefe do exército polonês e transmitidos para o Estado-Maior aliado, que planejava o desembarque em um momento futuro. Este foi um dos maiores sucessos da inteligência polonesa, alcançado de forma bastante inesperada por ocasião de atividades e iniciativas de soldados como Lesch. E o que mais surpreende é o sangue frio de Kazimierz Lesch, pois, depois de algum tempo, ele voltou a Paris disfarçado de outro oficial da Wehrmacht, o general Karl Leopold Jansen. Depois desta ação, Lesch voltou a Varsóvia e lutou em 1944 durante o levante da capital polonesa contra os alemães. Por sua bravura, foi condecorado 3 vezes com a Cruz do Valor e a Cruz Militar. Após a rendição dos revoltosos poloneses, ele escapou da coluna de prisioneiros de guerra. Quando as tropas soviéticas finalmente entraram na Polônia, ele voltou a trabalhar no estaleiro de Gdansk, mantendo contato com uma rede de resistência dentro da Polônia soviética. E em 1945, ele acabou preso pelos soviéticos, sendo julgado em 3 de fevereiro de 1947. E foi condenado a 12 anos de prisão, uma pena reduzida posteriormente para 6 anos. E por incrível que pareça, ele foi condenado novamente a 10 anos por cooperação com os ocupantes alemães. Ele foi libertado depois de cumprir menos da metade da pena em 1955, sendo reabilitado em 1957. Passou então a trabalhar na indústria da construção naval e diretor do Centro de Informação Científica da Academia Polaca de Ciências, onde fez diversos inventos devidamente patenteados e aproximadamente 150 artigos científicos. Nos anos 90, ele virou presidente da Associação dos Insurgentes de Varsóvia. Recebeu também, pelo Instituto Yad Vashem, o título de Justo entre as Nações, morrendo em 27 de maio
maio de 2000, sendo enterrado no cemitério Powalski, em Varsóvia. E então, como eu disse no início desse vídeo, o Kazimierz Leski, este polonês corajoso, foi ou não foi uma figura ímpar e única, e que talvez você nunca tivesse ouvido falar sobre ele. Daí a importância de gravarmos este vídeo falando sobre este herói da Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu gostaria de agradecer as mensagens que o pessoal envia. Muitos deles dizem: puxa, eu leio tanto sobre a guerra e você sempre traz uma novidade sobre um assunto que aconteceu há mais de 80 anos. Enfim, a Segunda Guerra Mundial ainda nos oferece muita coisa, como, por exemplo, esse belíssimo livro que eu recebi, O Guerreiros da Província, do Durval Lourenço Pereira, que fala sobre a jornada épica da Força Expedicionária Brasileira. Um livro muito bem escrito que traz também histórias inéditas sobre a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Ele foi lançado pela Insight Books, a editora. Você pode adquiri-lo aí na Amazon ou mandar uma mensagem aqui para o nosso canal que eu encaminho para vocês como comprar esse livro. Mas o Durval também mandou um segundo livro que eu vou fazer um sorteio para quem assistir este vídeo. Então, deixa sua mensagem aí. Quero participar do sorteio do livro do Guerreiros na Província, e agora na live de final de ano, que irei fazer em breve, antes do final do ano, vou sortear não só o livro do Durval, mas também vários brindes aqui para presentear todos vocês. Vai ser o Natal do Viagem na História, aguarde. Era isso que eu tinha por hoje, espero que você tenha gostado dessa história, e se gostou, não esqueça de dar o like, deixar seu comentário e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Adquirindo a nossa camisa, você pode ganhar um pacote de viagens para a Europa. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.